Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar sobre o barroco brasileiro. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou, e também se não gostou, comente. É importante para mim saber sua opinião. E dê o seu like, compartilhe com seus amigos e, se quiser, inscreva-se no meu canal, né? Só se você quiser. Bom, o barroco no Brasil, a gente tem, logo de início, a gente tem como um dos mais importantes artistas do período barroco do Brasil, é o Aleijadinho, né? Mas como eu tenho um vídeo só sobre Aleijadinho, né? Eu vou falar de outros artistas, inclusive um urbanista, né? Pouco conhecidos, né? Que foram do período barroco do Brasil, né? Bom, o barroco é um estilo, né? Que surgiu na Europa e tudo, e que uma das características, a dramatização, né? Que era um estilo religioso, né? Da Contra-Reforma, é aquele estilo bastante de claro, escuro, como tem Caravaggio e tudo mais. Então, mas no Brasil nós vamos ver um estilo de barroco muito diferente, né? Misturado com o rococó, né? Rococó, naquela época que o Brasil começou a fazer o barroco, um pouco atrasado, né? O rococó já dominava as artes na Europa. Então houve esse tipo de mescla, né? O rococó é mais leve, com cores mais suaves, menos claro escuro, né? Então nós vamos ver isso tudo no barroco brasileiro, que é completamente exclusivo, vamos dizer, muito diferente, original, né? Vamos começar com o contemporâneo do Aleijadinho, que é o mestre Ataíde, né? Ele nasceu em Mariana, em Minas Gerais, em 1762, né? O pai dele era um capitão português, né? Não se sabe muito sobre a formação dele, mas que ele possa ter formação em Portugal, isso aí não tem nenhuma informação sobre isso, né? Mas a maioria dos pintores dessa época, que a pintura era feita geralmente para igrejas e tudo mais, eles faziam cópias, como o mestre Ataíde fazia, de catecismo, né? De figuras dos catecismos que vinham de Portugal e tudo mais, a influência da arte também portuguesa. Então era o que eles tinham ali, né? E é claro, né? Com as características bem nacionais. O mestre Ataíde é conhecido, né? Que tinha os seus personagens com características bem de mestiços e tudo, bastante nacional, bastante brasileira, né? E é interessante que ele fez, né? Ele fez bastante pinturas em teto de igrejas, né? Nós estamos vendo inclusive essa Nossa Senhora que ele pintou, né? Tem umas feições bastante brasileiras, bastante nacionais, né? Os anjos dele também eram mestiços e tudo. Ele parece que a esposa dele era uma negra alforriada, né? Mas então, ele pintava esse estilo, e como eu estou dizendo, que as cores eram bem mais suaves, né? As cores, ele usava cores alegres, muito azul, né? Mas os desenhos, né, são tirados do barroco, os desenhos, né? E outra coisa que ele fazia são aqueles tetos que tinha a impressão que era muito alto, o teto da igreja e tudo, né? Que é uma pintura chamada ilusionista, né? Uma pintura que a pessoa faz, uma perspectiva que dá a impressão de que o teto da igreja é bem mais alto e que se abre para o céu, né? Eles usavam, inclusive, a continuação das colunas da igreja, pintando, né? Para dar essa impressão de ilusionismo, né? Bom, ele pintou vários forros de igreja, como nós estamos vendo, né? Composições bonitas, muito bonitas, né? E ele empregava também cores vivas, né? Inclusive, ele foi encarnador, né? Aí que eu digo, ele foi contemporâneo do Aleijadinho e colaborou pintando algumas obras do Aleijadinho, algumas esculturas, né? De madeira, né? Que ele colaborou com o Aleijadinho, né? E encarnação é pintar, né? Da carne, vamos dizer assim, pele e tudo, para aquelas esculturas, né? Bom, ele
foi muito importante, Mariana, ele teve vários discípulos, né? E em Mariana, a Câmara de Mariana, né, deu a ele o título de professor de arte, né? Então ele faz um pedido a Dom João VI, né, para abrir uma escola de artes em Mariana, mas ele não obteve resposta, não foi concedido, né? Ele morreu em 1830, também em Mariana, né? E as obras dele são espalhadas por várias cidades de Minas Gerais, né? Várias igrejas, né? Bom, agora nós vamos falar de José Joaquim da Rocha, né? José Joaquim da Rocha, ele nasceu em 1737, né? Mas aí a gente não sabe se ele nasceu em Minas Gerais, no Rio de Janeiro ou na Bahia, né? Vou tomar um pouquinho d'água só. Um certo é que ele nasceu em 1737, né? Ele aprendeu, esse já vai mudar um pouco, nós falamos agora no mestre Ataíde, que é de Minas Gerais, é o barroco, né? Porque em cada parte do Brasil também tinha características diferenciadas dentro do barroco, né? Agora, José Joaquim da Rocha, né? Ele pode ter nascido em Minas, no Rio de Janeiro ou na Bahia, né? Mas o que acontece é que ele, né? Ele se estabeleceu como pintor na Bahia, né? E ele foi aprender arte, né, em Portugal, né? Ele fez na Escola de Belas Artes de Lisboa, né? Então, quando ele chegou à Bahia, né, que ele voltou desse curso, ele vinha com muito talento e também já diferenciava um pouco do anterior que eu falei, porque já tinha um pouco de mais sofisticação, porque ele estudou em Escola de Belas Artes da Europa, né? Ele fazia adoração, encarnação também, e sempre a temática sacra, sempre era para a igreja, né? E de novo, ele usa, né, uma das mais interessantes, mais conhecida, talvez a mais famosa, pintura dele foi a pintura do teto, né, da Igreja Conceição da Praia, em Salvador, né? Você pode ver aí que ele já tem bastante, o talento dele é maravilhoso, ele já tem bastante sofisticação na sua pintura, bastante influência, inclusive, de pintores europeus da época, renascentista e tudo. E nós estamos vendo aí, de novo, a pintura ilusionista, né? Com a perspectiva, né? E como ele faz bonito e perfeito, né? É maravilhosa a obra dele, né? Bom, ele era professor, né? Ele tornou-se um professor, né? E ele inclusive ele foi o fundador da Escola de Belas Artes de Salvador, da Bahia. E teve vários discípulos, né? Ele morreu então em 1807, né? Ele tem uma coisa interessante, ele era uma pessoa muito caridosa, né? Então ele gostava de doar comida para as pessoas da rua e tudo mais. E ele então morreu pobre, né? Bom, agora nós vamos para outro, né, que é José Teófilo de Jesus, né? Ele era um homem negro, José Teófilo de Jesus era um homem negro, né, aforreado, né? E nasceu em Salvador em 1738. Ele foi aluno do José Joaquim da Rocha, que acabamos de falar. E o José Joaquim da Rocha percebeu nele um talento muito grande, né? Então resolveu mandar ele para Portugal, para que ele fosse para a Escola de Arte de Belas Artes de Lisboa estudar. Então ele vendeu a própria casa para que o José Teófilo fosse, né, para Portugal. E ele, quando voltou, estudou em Portugal na Escola de Belas Artes. Sua obra é bastante também bem adiantada, mas você vê que até agora nós estamos vendo um barroco diferenciado, né? Um barroco misturado com o rococó, que o rococó é um estilo mais leve, né? E no caso, por exemplo, do mestre Ataíde, que nós vimos, você vê que ele não usa cores escuras, nada de claro e escuro, ele usa cores muito alegres, muito claras, que muito parece com rococó, né? Mas a temática, né, é a temática religiosa dentro do estilo barroco, que é o estilo para
ensinar e também cativar os fiéis católicos, né? Mas já vai diferenciando também. Agora já José Teófilo de Jesus, ele já se aproxima mais do barroco europeu, né? Mas mesmo assim com toques, né, nacionais, né? Então ele foi pintor, né? Fez trabalho também de dourador, né? Encarnador, também de pintura de esculturas, né? Também painéis decorativos, né? E também pintura de cavalete, porque ele, como eu falei, ele estudou na Europa e tudo, então ele fez também, gostava de fazer também pinturas, por exemplo, como esse, que é uma cena bíblica, né? Mas também essa outra que a gente está vendo, que não tem nada a ver, não é uma obra sacra, né? E é muito bem feita, né? Ele era muito talentoso, muito. Ele também era um homem muito caridoso e não juntou dinheiro e morreu na miséria, né? Em 1847, né? Ele era um dos maiores durante o século XIX, né? No início do século XIX, na Bahia, era um dos maiores pintores de lá. Agora nós vamos para Valentim da Fonseca e Silva, né? Ele foi escultor, entalhador, urbanista e arquiteto, né? Ele era filho de um fidalgo português e a mãe dele era uma negra, né? Então, o pai dele, né, atuava como contratador de diamantes em Diamantina. Ele nasceu em Minas Gerais, em Diamantina, né? Agora, em 1756, a família dele, ele, o pai e a mãe, viajaram para Portugal, ele lá passou bastante tempo. Ninguém sabe se ele fez a formação artística dele em Portugal ou não. Só sei que quando o pai faleceu lá em Portugal, a família do pai despachou a mãe e ele para o Rio de Janeiro de volta. Então ele voltou lá, instalou-se no Rio, né? Ele tinha que trabalhar para sustentar ele e a mãe, né? Então ele foi escultor, ele escultor tanto em metal como em madeira, né? Como é interessante ver também, né? Ele fez em várias igrejas do Rio de Janeiro, esculturas tanto em madeira, em metal. Ele foi o primeiro artista brasileiro a fazer escultura em metal, porque inclusive foi o primeiro e naquele período foi o único, porque logo depois foi proibido, porque a coroa portuguesa achava que esse metal das esculturas poderia ser derretido para fazer armas e lutar contra eles, né? Então ele fez essas esculturas que nós estamos vendo aí. Você vê como ele tinha bastante talento, né? Muito talento mesmo, né? As pinturas também, né? Pinturas maravilhosas. E é interessante também saber que ele foi urbanista. Ele levou a arte também do rococó para as ruas do Rio de Janeiro, com chafarizes, né? Ele fez vários chafarizes, né? Nós estamos vendo alguns, né? E ele também fez o esquema, né? Do passeio público do Rio de Janeiro. Foi o primeiro passeio público do Brasil. Ele é que fez todo o esquema, né? Ele era muito bom nisso, né? Bom, ele tem bastante obras, inclusive nós vemos os anjos barrocos que ele fez, são maravilhosos, em madeira e tudo, são de uma perfeição maravilhosa. Aliás, quando a gente fala em anjo barroco, logo lembra desse estilo que ele faz aí, né? E também ele fazia, como você está vendo aí, estátuas, esculturas em madeiras, sempre com o tema religioso, né? E foi uma pessoa muito talentosa, né? Mas ele, então, morou sempre no Rio de Janeiro e lá também faleceu, né? Bom, esses são os que eu trouxe para vocês verem a diversidade do barroco no Brasil, né? Sempre bastante talento, mas tinha uma diversidade muito grande e uma mistura também de estilos, né? Bastante bonita. Agora, o barroco tem também, né, um dos primeiros monumentos barrocos no Brasil é a igreja, né, as ruínas da igreja de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Era uma igreja jesuíta, né? Nós temos só a parte, são ruínas, né? E foi esse primeiro marco da arte barroca no Brasil, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então compartilhe com seus amigos e como eu falei, comente. Muito obrigada por sua atenção.